O Espírito Santo, ele não fala alto, ele fala certo. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, que eu vou compartilhar algumas experiências e como é que você pode discernir, como é que você pode saber que é o Espírito Santo de Deus que está falando com você naquele momento, que quer te entregar alguma mensagem, quer te direcionar para algum caminho, e você precisa ouvir a liderança dele. Vamos lá, o primeiro ponto que você precisa aprender a discernir é discernir quando é que é o Espírito Santo e quando algo não vem do Espírito Santo. Discernir se é do Espírito Santo, se é algo do ser humano ou se é algo do maligno, né? Então, o primeiro ponto é você discernir. Pô, algo muito simples. Me traz paz ou me tira a paz? Se traz paz, mesmo que seja uma decisão difícil, mesmo que seja uma decisão que você tenha medo, mesmo que seja uma decisão confrontadora, se isso vai de acordo com a vontade de Deus e te traz paz no coração, mesmo assim, eu tô tranquilo, tô morrendo de medo, mas eu tô tranquilo porque eu sei que Deus está comigo. É o caminho certo. Segue em frente. Porque Deus nos chama não para o conforto, não para coisas fáceis, não para tranquilidade. Ele nos chama para avançar, para conquistar as coisas, para espalhar o evangelho, espalhar de quem ele é. Ele nos espalha para ir para o mundo e falar de quem ele é. Só que muitas vezes não é coisas fáceis, não são coisas tranquilas para o nosso ser humano, para nossa humanidade, né? Só que o Espírito de Deus ele nos prepara, ele nos capacita. Ele vai dar o que a gente precisa, os dons, os talentos, a sabedoria que a gente precisa. Então, mesmo que seja difícil, se te traz paz, vem de Deus. Mas, pelo contrário, se algo te tira a paz, se traz preocupação, traz ansiedade, medo, angústia, a raiva, ódio, todas essas coisas que são ruins, que são do ser humano, que são, assim, contrárias à perfeição do que Deus é, não vem de Deus, tá? Agora, pelo contrário, você aprender a discernir também se vem algo do ser humano. Se é tipo emoções, raiva, se é tristeza, se é raiva, tristeza, alegria, coisas que também são emoções, sentimentos do ser humano. Você consegue discernir se é algo apenas seu ou se é algo espiritual. Quando é algo espiritual, geralmente é coisas que, tipo, não tem lógica para nós seres humanos. Não é algo que aconteceu algo e por isso eu fiquei triste. Aconteceu algo e por isso eu fiquei feliz. Aconteceu algo e por isso eu tô com raiva. Geralmente não é assim. Geralmente é algo que você tá pretendendo fazer assim, e, tipo, você ficar bombardeado de muitas emoções, de muitos sentimentos, de não tem clareza, tá tudo perturbado, tudo escuro, tudo preto, tá uma loucura total. Agora, quando é de Deus, você tem, mesmo que seja difícil, você tem clareza do que você vai fazer, você tem entendimento, você tem caminho, você tem uma tranquilidade na sua vida, você tem paz, você tem sabedoria, leveza, leveza. Cara, eu tenho um receio de ir por ali, mas eu sei que Deus está comigo, eu tô com paz no meu coração, paz, tô com tranquilidade. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender, discernir quando é de Deus, quando é do ser humano e quando isso vem do inimigo, tá? Por exemplo, alguns exemplos da Bíblia, Samuel. Samuel foi um dos profetas e ele aprendia com outro profeta. Então ele era um discípulo de outro profeta também. E Samuel estava dormindo dentro de uma tenda e fora da tenda estava o seu mestre, né? E aí, acho que durante a noite, durante a madrugada, Deus chama Samuel. Samuel. E aí ele acorda e, tipo, alguém me chamou. Aí ele achou que fosse o mestre dele, foi lá fora perguntar: Você me chamou? Aí ele: Não. Então tá bom. Ele voltou pra cama, deitou. Aí de novo Deus: Samuel. Aí Samuel: Ué, de novo? Aí ele foi lá fora: Você me chamou, mestre? Aí ele: Não, não te chamei, olha dormir. Aí ele voltou pra cama, deitou. Aí Deus de novo: Deus, Samuel. Aí Samuel: De novo, cara. Eu pensei, tipo, cara, me chamou a terceira vez. Aí foi lá fora: Você me chamou de novo? Eu: Não, não te chamei. Aí o mestre dele percebeu: Não, quem tá chamando é Deus, é Nosso Senhor. E não, por isso que ele tá vindo acordado. Então, próxima vez que ele te chamar, responda: Eis-me aqui, estou aqui. Estou te ouvindo, mestre. Algo desse tipo. Aí Samuel voltou pra cama, deitou. Aí Deus chamou ele de novo: Samuel. Aí ele, seguindo o conselho do seu mestre, falou: Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para. Seu servo está mais ou menos. Estou por aqui para te ouvir, Senhor. Foi mais ou menos nessa pegada que ele falou. E aí Deus falou com ele. Então, Deus pode falar através dos nossos pensamentos. Não somente auditivo, mas a gente pode ouvir a Deus, talvez não pelos ouvidos, mas a falar através da nossa mente, dos nossos pensamentos.
É porque a gente tem um Espírito Santo que habita em nós, né? Uma outra história é a história de Elias no monte. Ele estava no monte lá, queria falar com Deus, estava fugindo de um pessoal e passou um vento forte, passou um terremoto, passou fogo, mas Deus não estava em nada disso. Depois Deus entrou em cena, uma voz calma, uma voz mansa, uma voz suave, falou com Elias no monte. E ali sim ele sentiu a presença de Deus, ele viu a presença de Deus, ele conversou com Deus ali. Algumas formas que Deus já falou comigo, por exemplo, teve um momento de madrugada, fui acordado com petelecos no travesseiro assim. Aí eu acordei, perguntei, o que é que você quer? E eu senti uma forte presença no teto, tipo, tive esse privilégio de sentir uma forte presença no teto, de uma presença divina, uma presença santa. E aí ele falou meus pensamentos, falou versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Na minha mente aí eu fiquei, eu pensei isso? Tipo, eu tinha acabado de acordar, eu pensei isso? Aí eu, não, eu pensei, essa voz foi diferente. Aí eu fui ler, né? Eu percebi que era Deus. Aí beleza, eu fui ler. Aí eu perguntei o que mais que é pra fazer, que é pra ler. Aí ele deu outro versículo lá, e versículo, o capítulo e versículo. Aí eu fui ler também. E aí foi isso, fechou por aí, e eu voltei a dormir. Uma outra forma que Deus fala também, além de nossos pensamentos, ele fala através da palavra dele. Através da palavra de Deus, através da leitura, né? Esses tempos atrás também, eu tava fazendo uma oração, eu tava, por exemplo, contratando uma nova pessoa, e vamos lá, teve dois momentos bem específicos. Acho que três, eu acho. Vamos um de cada vez. Eu tava buscando alguém para contratar aqui para a empresa, e aí eu recebi algumas pessoas no currículo, mas no formulário lá. Uma delas era uma pessoa até que eu conheci de um amigo próximo. Só que tipo, ele tinha meus valores, era bacana, tinha disponibilidade para trabalhar, só que ele não tinha o perfil comportamental que eu precisava, um perfil DISC, né? E aí eu, descartei logo, que não ia ficar muito bom na vaga. Aí uns dias depois, Deus me mostrou, enquanto tinha acabado de ver uma aula, estava indo descansar, e eu comecei a ter memórias dele, comecei a ter lembranças dele enquanto eu estava indo descansar, indo dormir, deitar. E aí Deus foi mostrando a excelência das coisas que ele fazia, a dedicação das coisas que ele fazia. E aí eu, caraca, faz sentido. Ele tem muito cuidado, muita excelência, muita dedicação, e Deus é excelente. E aí eu conversei com Deus e eu voltei atrás no que eu tinha decidido, né? E aí eu chamei ele para trabalhar com a gente, hoje está trabalhando com a gente. E só foi possível porque Deus mostrou ali falando comigo através desse momento, né? Teve um outro momento também na minha vida que um amigo meu, que eu fui padrinho em casamento, ele estava conversando comigo e tal, estava passando uma situação difícil financeiramente. E aí ele me pediu um valor X. Aí eu falei, tá, eu vou orar sobre isso. Orei, falei com minha namorada, falei que tava esperando alguma resposta de Deus assim, nesse sentido. E aí eu tinha falado pra ela logo de manhã. Ela perguntou pra mim, como é que você tá esperando que Deus fale com você? Aí eu não sei, através do meu devocional. Aí no momento que eu fui fazer, ela falou, então calma, vai fazer seu devocional. Aí no momento que eu fui fazer meu devocional, tipo assim, tava lá escrito assim, o direcionamento, assim, um princípio que eu tinha que cumprir, sabe? Que eu, foi tipo uma confirmação que eu deveria, sim, ajudar o meu amigo, meu irmão de vida, né? E aí, algumas coisas não são lógicas, não tem lógica para mim, mas tem lógica para Deus. As lógicas de Deus são muito superiores ao meu próprio entendimento. Então por isso eu confio na lógica, no entendimento do Senhor, né? E esses exemplos são muito malucos para mim, né? Inclusive quando eu contratei esse amigo meu, né? Eu tinha contratado uma empresa de recrutamento para poder trazer uma pessoa certa para a vaga. E aí, tipo, caraca, eu fiquei tipo assim também, eu contratei o pessoal,
mas eu já completei a vaga. Eu vou ficar com 2 pessoas ou eu vou ter que pagar o serviço e ficar no prejuízo? Só que Deus é bom a nível estratosférico. Olha o que aconteceu. Eu contratei esse meu amigo e aí eu tinha que conversar com a empresa de recrutamento para poder cancelar, né? E aí, só que eu não precisei nem conversar com eles. O que aconteceu? No domingo, que ele já tinha me confirmado, eu fiz uma ligação pro pessoal e eles falaram, ó, a gente não encontrou ninguém para essa vaga, o pessoal não tá querendo, não sei o que lá, coisa e tal. Aí eu pensando, nossa, que maravilha, né? Encontraram ninguém. Ó, que coisa boa. Agora não vou ter mais preocupação com isso, né? Prejuízo. Aí eu perguntei, pô, a gente consegue. Não, tranquilo, a gente consegue cancelar então. Eu tava esperando que ele fosse me cobrar um valor aí 50%, 30%. Aí, não, a gente consegue sim cancelar. Nesse caso vai ser de forma gratuita, tudo mais, tarará. Aí eu, perfeito, maravilha. Aí eu desliguei, eu, caraca, Deus é bom, viu? Deus é bom. Eu consegui encontrar a pessoa certa, não fiquei com prejuízo de ter contratado a empresa e não ter dado certo. Então, você deu uma confirmação muito para mim aqui, né? E não ter que ter pago o pessoal e, tipo, pagado o serviço deles e pagado ainda o colaborador que eu acabei de encontrar, né? Então, Deus é bom nesse nível. Nesse nível. Deus é muito bom. Então, Deus fala de diversas formas. Ele fala através dos nossos pensamentos, ele fala através da palavra. Deus fala principalmente no silêncio e ele fala na adoração. Deus fala através de pessoas. Deus fala no cotidiano, no dia a dia. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente pede, quanto mais a gente bate a porta, mais Deus fala com a gente, mais Deus responde. Às vezes a gente não consegue escutar Deus porque a gente está muito no barulho, no ruído. Quem trabalha no barulho e no ruído não é Deus, é o inimigo. Deus trabalha na perfeição. A perfeição é no silêncio, porque o silêncio é perfeito, e na música, porque a música tem a melodia, tem a harmonia, tem perfeição na música, na adoração, né? Então, Deus ele fala através do pensamento, da palavra, através de pessoas, através do dia a dia. Fala principalmente através da palavra, através de pessoas. Ele pode falar diretamente com você, audível. Você pode ter o quê? Uma presença de espírito, uma confirmação interior, né? Muitas vezes eu já tive confirmações interiores. Quando Deus falou comigo, eu senti uma forte uma confirmação interior de sentir uma presença externamente. Você pode sentir uma presença externamente também, então, ou ter uma confirmação interior do seu espírito. Né? Quando Deus me chamou para aqui para o YouTube também, eu fiquei uma forte presença, uma forte vontade de chorar. Ele fala através da palavra. Quando Deus também te incomoda naquelas coisinhas que você está lendo ali na Bíblia, que você fica remoendo sobre um assunto, remoendo sobre um pecado. Ali é o Espírito Santo, é Deus trabalhando, é Deus querendo falar com você, filho, isso aqui tá errado, filho, já falei com você, filho, vamos rever isso aqui, quero te lavar, quero te limpar, te perdoar. Então muitas vezes Deus trabalhou comigo assim, ficava remoendo alguns pontos eram tocados em vários estudos do grupo de crescimento da igreja. Alguns pontos acontecia várias vezes e eu sempre ficava remoendo esse assunto. Então você tem que deixar mais o Espírito Santo fluir, dar mais permissão para ele, começar a sentir, mas ser mais sensível. Sentir de calar mais a boca, diminuir os seus pensamentos e observar o que Deus fala aos seus pensamentos, o que Deus fala ao teu coração. Porque você precisa entender que quando algo te gera felicidade, por exemplo, que está escrito na palavra, tem que entender que isso não é algo que é, como é que eu posso dizer, não é algo natural para nós seres humanos. Por exemplo, não é natural para a gente querer abençoar outras pessoas. Não é natural para a gente ser generoso e dar dinheiro, e ajudar com tempo, com recursos. Não é natural. Nosso natural é o quê? É ser mesquinho. Nosso natural é guardar tudo para si. É se autopreservar. Entende? Nosso natural, acho que como ser humano, como animal, talvez não seja ter um relacionamento, um casamento, mas seja ter várias parceiras, né? Nosso natural como bicho, como um ser humano.
Mas quando a gente fica feliz em seguir a palavra de Deus, isso aqui é o que Ele quer para nós. Isso é o que Ele construiu para nós, o que Ele deixou para nós. E isso não é algo carnal, natural, humano. Isso é algo totalmente espiritual. Quando a gente fica feliz com o que está assim na palavra de Deus, isso é algo espiritual. Quando a palavra de Deus nos incomoda, isso não é algo natural, isso é algo espiritual. Então, se você tiver um carinho pelo que te incomoda da palavra e pelo que te deixa feliz da palavra, nossa, você já consegue dar uma refletida boa aí e moldar o seu coração com base nisso aqui. Porque não é outro ser humano falando para você, não é um amigo seu te ferindo com o que está escrito, mas é você ouvindo o próprio Deus vivo, uma palavra, a palavra que é viva e eficaz, falando contigo, falando diretamente para você. João 16:8. Cadê? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence, é o Espírito Santo que convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Tem que entender isso. Quando você buscar a Deus e ser cheio do Espírito Santo, Ele que vai te convencer, Ele que vai te transformar. Não é pelo teu braço, não é pela tua força, mas é pela graça e pela obra dEle. Você confiar nele e depender dEle, que Ele vai transformar você. Assim como Ele me transforma e me transformou. Hoje eu estava agradecendo toda a transformação que Ele já me gerou. Toda a transformação que Ele fez na minha vida. E não é por mérito meu, é pela graça dEle, pela bondade dEle, pelo poder dEle. Quero que você reflita sobre isso. Espero que esse vídeo seja marcante, profundo sobre você e faça refletir sobre a sua vida. Algumas aplicações práticas para você. Vou dar 4 passos aqui. Primeiro, preste atenção na paz. Ela é a assinatura do Espírito Santo. Paz, silêncio, medite na palavra, medite no silêncio. Nesse momento que Deus pode te lembrar de pessoas, lembrar de memórias, lembrar de quem você precisa perdoar, lembrar de quem você precisa fazer, direcionar caminhos, dar ideias. Ideias que às vezes você fica tipo, caraca, que ideia boa. Eu nunca tinha pensado nisso, que ideia surreal. Vou colocar isso em prática. Isso aí foi Deus na sua vida, viu? Isso aí foi Deus. Número 2. Quando algo traz confusão, medo ou pressão, ou culpa pesada, não é de Deus. Deus ele não veio a gente para condenar, para julgar, para nos destruir. Quem veio para isso, para tudo isso, para matar, roubar e destruir, foi o inimigo, não Deus. Deus veio para nos perdoar, a gente já é perdoado em Cristo Jesus. A gente já é liberto, a gente já é livre nele. Ele nos livrou das amarras do inimigo, das cadeias, do pecado, da condenação, da culpa, da nossa primeira queda de Adão e Eva. Ele já nos livrou tudo isso. 3. Quando vier direção simples, suave, sem barulho, provavelmente é de Deus. Deus fala como um sussurro. Fala como um sussurro à sua mente, ao seu ouvido, ao seu coração. Algo como se fosse uma sementinha de leve plantada no seu coração. Deus não fala tipo assim, vá fazer tal coisa, vá pra cá, vá pra lá. Geralmente é uma ordem, é um direcionamento certeiro, imperativo, mas é suave. É tipo, vire para a esquerda, vire pela direita, fale com aquela pessoa, ore pela vida dela, vá pedir perdão para aquela pessoa. É nessa pegada. Deus fala, sai da sua terra. Ele direciona, mas ele fala de forma mansa e suave. Sai da sua terra. Mude de cidade. Busque casar. Se comprometa. Se comprometa comigo. Ele fala em imperativo, só que ele fala de forma suave. Ele não vai te obrigar a nada, mas ele vai te direcionar. E provavelmente se você for imaturo, ele vai te incomodar. Que filhos imaturos ficam incomodados com qualquer coisa que o pai fala. Qualquer coisa que Deus fala. Se Deus fala que você está errado, você vai ficar chateado. Se Deus fala que o seu projeto não é para ir para ele não quer que você vá construir esse projeto. Se Deus fala que você não quer essa profissão para você, você fica chateado.
Ele tem que ser filhos mais maduros, filhos que dependem do Senhor, que entendem que o plano de Deus para nossa vida é muito melhor que a nossa. O plano dele é bom, que é perfeito, que é agradável. Ele precisa amadurecer na fé, amadurecer como pessoas e como filhos de Deus. Quarto ponto. Quanto mais você obedece as pequenas direções, mais claro fica o som dele. Então, quanto mais você obedece a ele, nos pequenos detalhes, mais ele vai te dando maiores direções, maiores direcionamentos, mais claro fica o som de Deus para você. Que ele vai falando no voz suave, voz tranquila para você. E quando você começa a ter clareza, começa a ter mais relacionamento, entendimento, conexão com a voz de Deus, você vai percebendo como é que ele fala, como é que ele age na sua vida, como é que ele gosta de falar com você, como é que você escuta melhor. E aí, quanto mais você escuta, mais você obedece nas pequenas coisas, mais ele vai te fazer, mais ele vai te dando coisas para você obedecer maiores, mais responsabilidades, maiores níveis, maiores compromissos com ele. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando é que foi a última vez que o Espírito Santo falou com você? E você quase não percebeu, por esperar algo mais dramático, suspense, mais forte. Como é que foi? Eu vou deixar aqui para você 2 vídeos, um aqui e outro aqui. Clica num desses 2 para ver um próximo vídeo aqui no canal, tá? Desejo um ótimo dia, que Deus te abençoe, te prospere e até o próximo vídeo.